Boa noite, sejam bem-vindas ao projeto Casado e Feliz, onde eu trago assuntos para ajudar a acabar com as brigas no casamento. Eu sou Silvana Blanc e o tema de hoje é o que está por trás das brigas no casamento. Você está casado e vai se repetindo aquelas situações, e as situações continuam se repetindo, a gente discute, e dentro de uma conversa sempre acaba em briga, e esse comportamento se repete, vai se repetindo, e você continua brigando, e você não sabe o que está acontecendo para aquela situação se repetir. Você continua vivendo aquilo. E existe algo por trás dessas brigas, existe algo por trás desse seu comportamento, porque existe uma coisa que se chama crenças e valores, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente dá significado, e essas crenças, elas vêm ao longo da nossa vida, desde lá da nossa infância, a gente vai criando registros na nossa mente, criando significados, crenças para as coisas que acontecem. E às vezes a gente não entende por que o nosso comportamento se repete. Por que a gente vive essas mesmas coisas? Será que eu não tenho sorte? Tem mulheres que dizem, eu tenho o dedo podre, eu não consigo, todo relacionamento não dá certo, todo meu relacionamento não dá errado, eu não consigo ser feliz. E você fica ali achando que o problema está com você, mas tem algo por trás. A gente tem que entender que é nosso comportamento, que as nossas crenças, o significado que a gente dá, ele interfere no nosso comportamento, ele determina na nossa reação de como a gente vai agir diante de uma situação. Então a gente tem que ter essa consciência de que existe isso. As situações às vezes estão se repetindo porque a gente precisa ter essa consciência de que existe essa situação. E quando você tem ali no registro da sua memória alguns comportamentos da sua vida, alguma coisa que você viu às vezes dos seus pais, uma separação dos seus pais, ou você viu os pais brigando, ou alguma memória que você tem, isso influencia hoje na sua vida, mesmo que você não tenha consciência. Isso às vezes acontece inconscientemente, fica lá no seu inconsciente e você não sabe por que você está repetindo esses atos. Por que que você está repetindo esse comportamento? É alguma coisa que está no seu inconsciente, ou seja, está no meu inconsciente. Às vezes eu não tenho consciência de que aquilo está me atrapalhando. Por isso, eu estou trazendo esse tema aqui para vocês entenderem que existe muito mais coisas por trás do comportamento, por trás desse comportamento de brigas, de discussões, do que somente aquela situação em si, do que somente aquela situação que você quer resolver, porque você traz memórias, você traz comportamentos, e essas crenças, elas interferem sim no que a gente faz hoje. Imagina uma mulher que viu a mãe teve que abandonar o emprego para o casamento. Ela, para casar com o pai, a mãe dela precisou abandonar o emprego, teve que largar tudo para poder cuidar da casa, cuidar dos filhos. Aí, uma mulher que é muito bem sucedida profissionalmente vai ter dificuldade de entrar de cabeça no relacionamento, de querer casar, ter filhos, porque ela tem medo de aconteceu o que aconteceu com a mãe, dela ter que abrir mão daquela carreira, porque é o que ela tem em mente. Ou você tem uma repulsa de não querer fazer igual a sua mãe, do não querer viver aquilo, ou você acaba repetindo essa situação, mesmo que inconsciente. Quantas pessoas repetem histórias sem perceber? A mãe viveu uma vida de sofrimento e ela vai repetir e vai viver de novo e vai repetindo e a gente vai repetindo comportamentos. Por isso que a gente, primeira coisa, é a gente observar, tomar consciência. Será que tem algum fato que está no meu inconsciente que está fazendo com que eu viva, com que eu repita algum comportamento? A gente tem que tomar essa consciência. Como, por exemplo, imagine dois homens, né?
dois irmãos e que tinha um pai alcoólatra. Não pode virar e falar assim, por meu pai ter sido alcoólatra, eu não quero isso para minha vida. E aí ele pode ser um homem que não vai ter esse mesmo vício. Como outro irmão que cresceu na mesma família, ele pode decidir, não, meu pai é assim mesmo e eu vou ser também. E acabar repetindo aquele padrão. Tem uma outra história, só para vocês tomarem consciência e entender como isso influencia. De uma mulher até estudada, com conhecimento, você vai falar assim, mas como ela deixou isso acontecer na vida dela? O namorado agredia, batia nela, e ela, no final, ainda se sentia culpada. Aí você vai falar, mas como assim ela se sentia culpada? O que acontecia? Ela tinha uma linguagem ali que ela lembrava de quando o pai batia. O pai batia para chamar a atenção de alguma coisa e no final ela o quê? Obedecia ao pai, porque o pai estava corrigindo. Então, quando ela conheceu um homem para se relacionar, ela achava que aquilo era normal, porque ela viveu aquilo com o pai. Então, a gente tem que ter esse cuidado de comportamento. Ela custou mudar essa consciência, ela custou ter consciência de que isso estava errado. Só quando aquela situação foi muito vexatória para ela, é que ela entendeu que aquilo não era um comportamento certo. Então, a gente tem que entender que no nosso inconsciente, a gente tem crenças, a gente tem significado para as coisas que atrapalham hoje o nosso comportamento. Não significa que a gente tem sorte ou que a gente tem azar. A gente tem comportamentos, a gente vive realidades que a gente sintoniza. A gente sintoniza isso, porque se eu estou aqui, se eu dou um significado para algo que meu marido não me entende, que meu marido não me escuta, e eu fico ali naquela vibração, eu vou atrair mais disso para mim. Por isso, a gente tem que mudar o significado das coisas, mudar a minha forma de ver, porque enquanto eu fico dando esse significado, eu vou viver mais disso. Então, você tem que parar com essa crença de que todo relacionamento dá errado. Porque uma pessoa, tudo está dentro da gente ter esse controle emocional, como a gente se comporta, como a gente se controla. Como, por exemplo, você pode estar diante de uma situação e uma pessoa com menos potencial com você, mas se ela se sentir segura, ela vai lá e consegue aquilo que você tinha mais capacidade e você não teve coragem de fazer. Então, a gente tem que, diante de uma situação que a gente está vivendo e que a gente está tendo dificuldades, a gente tem que pensar, será que alguma coisa que eu já vivi está influenciando hoje nesse comportamento? Tem algo hoje que está influenciando na minha vida? Algum comportamento que eu vi, alguma coisa que eu pensei, alguma situação que eu vi alguém discutindo e que isso dificulta a minha vida? Será que eu tenho alguma crença em relação a isso? Porque esse é um dos passos para a gente aprender, porque isso é uma das coisas que está atrás das brigas. E aí, diante da discussão, diante disso tudo, aí a gente vai usar técnicas corretas de como se comportar, do que fazer para eu ter um diálogo melhor, para eu ter uma conversa melhor, para eu acabar com essas brigas no casamento. Então, o que eu quero te chamar a atenção aqui hoje são para as crenças limitantes. Qual o significado que você tem dado para as coisas? O que você está vendo, o que você está atraindo para você? O que você pensa sobre relacionamento? O que você pensa sobre os homens? O que você está pensando hoje sobre a situação que você está passando? Porque as nossas emoções, essas crenças, esses significados negativos, ele gera emoções negativas. E toda vez que eu tenho emoções negativas, me leva a viver situações mais negativas, situações que vão te deixar nesse âmbito de discussão, do mais do mesmo. Se eu tenho essa situação e se eu não mudo essa minha frequência, se eu não consigo mudar o significado disso, eu vou ficar vivendo mais disso. Então, qual a crença que pode estar te atrapalhando? O que tem por trás? O que tem na sua memória? O que hoje você consegue pensar que pode estar atrapalhando a sua vida?
Tem alguma história que você já passou, alguma história que você já viveu, que pode estar refletindo hoje no seu relacionamento? É isso que você tem que pensar. Porque quando a gente está pensando algo, quando eu não tenho como viver alguma coisa que eu não acredito, que eu não sei, eu só consigo ver aquilo que eu conheço. Se existe algo que eu não conheço, eu não consigo imaginar. Não consigo imaginar eu vivendo isso. Eu não consigo imaginar essa situação na minha vida, porque eu não conheço, entende? Eu nunca vi. Como que eu vou imaginar algo que eu nunca vi? Se eu falar o nome de qualquer coisa estranha aqui para você, você não consegue pensar. Agora, se eu falar, pense numa maçã, você vai pensar, porque isso você conhece. Então, qual é a situação que hoje você está vivendo? Será que tem algo que você precisa transformar, que você precisa mudar o significado dessa situação, para que isso não te atrapalhe mais, para que isso não interfira hoje na sua realidade? Porque a gente tem o nosso consciente e o nosso inconsciente. E a gente só tem consciência do que tem na nossa mente, de 5%. Os outros 95% a gente não tem consciência, mas eles estão lá. Tudo registrado, desde quando a gente estava lá na barriga da nossa mãe. A gente já estava recebendo memórias, porque o que são essas crenças? Eu sinto algo, alguma coisa externa acontece, e o meu corpo, ele vai ter uma emoção, ele vai sentir, e ele vai dar um significado para aquilo. E cada pessoa dá um significado diferente para o que está acontecendo, porque cada um vê uma situação com a sua perspectiva, com o que tem dentro de si. Às vezes, uma situação que pode chatear muito alguém, pode não chatear o outro, porque a gente vê aquilo com o que tem dentro de nós. Então, qual o significado que você está dando hoje? Será que hoje você está vivendo muito dessas energias, dessas emoções negativas? Será que eu estou vivendo muita coisa negativa e não estou priorizando viver emoções positivas? Você tem essa opção. Você tem. E o que fazer, Silvana, para liberar essas crenças negativas? O que você pode fazer? Você vai ter que tomar consciência. Consciência primeiro, se isso está te atrapalhando. Se tem alguma coisa que você está vivendo hoje que é por causa do significado que você está dando. E depois você vai criar novos hábitos que vão te levar a viver coisas novas. Então você tem que mudar esse fluxo, porque você tem escolha. É só você mudar o significado e mudar o seu comportamento diante disso. Porque se você continuar com o mesmo comportamento, agindo da mesma forma, você vai continuar brigando, você vai continuar discutindo, porque eu passei muitos anos assim. Eu vivi muitos anos em meu casamento. Por 15 anos, eu sofria buscando respostas e eu não encontrava. Eu pesquisava, eu já estive em lives aqui como vocês estão agora, fazendo perguntas e ninguém me respondia. Eu já pesquisei muito e ninguém me falava, até que eu fui de fato estudar, li muitos livros para descobrir o que é que estava me atrapalhando. Porque senão a gente fica naquela roda ali, sofrendo, e eu posso te garantir que isso é um preço que não incalculável, não dá para a gente medir tamanho sofrimento dentro do casamento. E a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para ser feliz, porque a nossa essência é de felicidade, é de viver um relacionamento fluido. E se você me perguntar assim, mas será que o meu casamento tem jeito? Será que a minha situação tem jeito? Porque a minha situação é muito difícil, meu marido não conversa comigo, meu marido não quer conversar de jeito nenhum, é fechado, não sabe conversar. Eu posso te garantir que tem jeito. Tudo começa com o nosso comportamento. A gente só precisa saber a forma certa de agir. Descobrir o que está por trás disso, o que está me levando a essas discussões, o que está me levando a essa falta de diálogo. A gente tem que cuidar de mudar essas crenças, de mudar isso que está me atrapalhando e aprender
como fazer, como me relacionar. Porque não é o outro que me magoa, eu é que me deixo magoar. Não é o outro que me deixa chatear, mas eu é que permito. Entende? Nós temos que ter controle das nossas emoções, controle dos nossos pensamentos, porque quando a gente tem esse controle, quando a gente sabe o que fazer, o outro não influencia no nosso comportamento. O outro não vai influenciar no seu estado emocional. O relacionamento, a base do meu método, a base do meu curso é exatamente essa, é comportamento. A gente precisa mudar o nosso comportamento, porque já viu dizer que tem ação e reação. Então, quando a gente muda o nosso comportamento, a gente vai receber algo diferente, que é o que eu estou trazendo aqui hoje sobre as crenças limitantes. Se eu acredito em algo, eu vou estar atraindo para mim a mesma coisa. Porque não é só a questão, é lei da atração, Silvana, física quântica, tem muito da física quântica, mas eu só vou ter aquilo que eu acredito. Eu não posso viver, meu comportamento, ele reflete o que eu acredito, o que eu sei, o significado que eu dou. Como eu posso olhar para a minha história e olhar e falar que é uma coisa triste e reagir assim? Como eu posso olhar para essa história e dizer que foi ela que me deu meu maior poder, que foi ela que me fez crescer e aprender e ser quem eu sou hoje? Entende? Como a gente pode mudar o nosso comportamento, viver emoções mais positivas, abrir mão de viver crenças negativas, porque as crenças negativas, elas vão deixar a nossa emoção mais baixa e a gente não vai conseguir seguir. A gente precisa aprender a limpar essas crenças para que a gente possa viver da forma correta, para que a gente possa ter esse relacionamento fluido, porque senão você vai continuar repetindo aquele mesmo comportamento, o comportamento dos seus pais, o comportamento da sua mãe, talvez alguma coisa que te marcou e você teve medo. O medo, ele paralisa. Sabe aquela situação que você vê e você fala assim, eu tenho medo de viver isso, eu tenho medo de sofrer essa situação? Cuidado com o medo, porque o medo, ele paralisa. E quando a gente sente medo, a probabilidade da gente viver aquilo que a gente está com medo é muito grande. Então, você precisa enfrentar esses medos, descobrir quais são as crenças que estão por trás disso. O que está me levando a acreditar que o relacionamento é ruim, o que está me levando a acreditar que eu não vou conseguir sair dessa situação, que eu não vou conseguir resolver, que eu não vou conseguir sair dessas brigas, dessas discussões. Qual é a crença que está te levando a pensar isso? Porque é possível sim. Você pode mudar a sua história. Você pode sim se libertar dessas crenças. E você pode aprender a ter um relacionamento mais fluido. Você pode aprender a ter esse equilíbrio emocional. E você pode aprender a ter um diálogo, a construir um relacionamento onde vai ter mais harmonia, onde você vai parar com essas discussões e brigas. O que está levando hoje você a brigar? O que está levando? Qual é a situação que está dentro de você? E qual é o primeiro passo, Silvana? O primeiro passo é você querer. Você vai dizer: eu quero mudar, eu posso sim me libertar dessas crenças, eu posso sim aprender hoje o que fazer no meu casamento para que eu possa ter um relacionamento fluido. Porque você pode, basta você querer. Você tem que ter essa consciência. Agora, se a gente ficar olhando para a nossa história e ficar se lamentando, dizendo que o meu casamento é pior do que o outro, dizendo que eu não consigo, que eu não tenho sorte, que os meus relacionamentos não dão certo, que para mim é diferente, você vai ficar parada. Você não vai sair do lugar. E eu posso te garantir que custa muito caro viver anos dentro do casamento sofrendo. Não vale a pena. A gente precisa buscar resgatar essa autoestima, resgatar quem nós somos, para a gente poder viver, sim, um casamento de valor, um casamento harmonioso, porque a gente tem que ser feliz dentro do relacionamento. Não é se contentar em viver um casamento mais ou menos e vamos levando, mesmo que infeliz. Então, primeiro passo é você dizer que você pode.
Você pode mudar a sua história. Você pode transformar a sua história. E você querendo, você tomando esse passo, você vai tomar consciência de qual crença, qual posição negativa, qual pensamento negativo que você tem sobre os homens, o que você pensa negativo sobre o casamento, o que você pensa negativo sobre a sua vida hoje. Você precisa mudar o significado, ressignificar isso para você, que é o passo que você quer. Ao passo que você ressignifica, você vai tomar um terceiro passo, que é mudar os seus comportamentos. Você vai passar a viver de forma diferente, a agir de forma diferente, para você se libertar dessas crenças, se libertar disso que hoje está te travando. E você olha para você, você vai dizer agora: eu posso, eu sou livre desse sofrimento, e eu posso, e eu mereço ter sim um relacionamento de valor. Quando você diz que você pode, você já está dando o primeiro passo. Porque quando a gente não quer mudar, se a gente ficar ali sofrendo, reclamando, nada vai mudar na nossa vida. E a gente vai ficar gerando mais emoções negativas. E a gente precisa buscar viver mais emoções positivas dentro do relacionamento. Viver momentos mais positivos, buscar ter mais harmonia, buscar fazer coisas comuns, coisas que tenham significado para os dois. O que é que hoje tem significado para vocês dois? Qual atividade que geraria mais significado, mais prazer de estar juntos? Busque ter mais emoções positivas. Agora, se você ficar nessas crenças, se você ficar acreditando que você não merece, se você ficar acreditando que você está repetindo, que você tem que viver igual a sua mãe vivia, que você tem que repetir o que sua avó fazia, ou então você tem que fazer tudo diferente, e aí você vai ficar presa nessas crenças, naquilo que você está acreditando. E a gente pode sim fazer diferente. Não é porque a sua mãe ficou sofrendo, não é porque a avó ficou sofrendo, que você tem que sofrer também. Você merece ser feliz. Todos nós merecemos, mas precisa de uma ação. O primeiro passo é esse, é você querer mudar, você tomar essa consciência e você começar a mudar os seus hábitos, mudar o seu comportamento em relação a isso. Porque quando você começa a mudar o seu comportamento, você começa a ter novos resultados. Se eu continuo discutindo, se eu continuo vendo todo o lado negativo da situação, eu vou continuar brigando, eu vou continuar discutindo. E eu gosto de lembrar isso aqui. Quantos casais acham que vão, melhor o divórcio, que é o caminho mais fácil, meus filhos estão os filhos vão sofrer com o divórcio, e aí você fica ali dentro do casamento brigando e os filhos presenciando aquilo, presenciando discussões, presenciando aquelas brigas, o que também é muito ruim para os filhos. Quantos filhos que cresceram e tiveram traumas por conta disso, acharam que foram culpados pela separação dos pais, culpados por brigas, porque eles ficam ouvindo por tabelas. Então, a gente tem que trabalhar esse caminho de acabar com essas brigas. E muitas coisas que estão por trás dessa briga, por trás de tudo isso, é exatamente as nossas crenças limitantes. Então, qual crença? Anota, faz uma relação. O que você pensa sobre o casamento? O que você pensa sobre o seu marido, sobre relacionamento? Você fica comparando se você tem sorte ou não? Faça essa reflexão hoje. Você acha que você não tem sorte no relacionamento? Você acha que essa questão de você ficar discutindo, ficar brigando, é porque você de fato não consegue, você não tem sorte? Ou você sabe, você agora tem consciência que você pode sim transformar? Eu posso te garantir que todos os casamentos, todas as pessoas podem, se elas quiserem, transformar o seu relacionamento. É possível transformar, mas tem que partir primeiro disso. Eu quero transformar. E aí você vai começar nesse processo de buscar o que está te levando a isso. E você vai começar a mudar o seu comportamento nessa direção. Então, faça hoje essa reflexão. Reflita hoje o que está te levando a essas brigas. Qual o pensamento que você tem?
sobre casamento, sobre os homens. Qual é a crença que você tem hoje sobre o casamento? Você acha que não tem sorte? Você acha que todo homem é infiel? Todo homem... O que você acha sobre o casamento? Qual é a sua crença? O que está por trás disso, desse seu comportamento? Porque às vezes, quando a gente não para refletir, quando a gente não para pensar, a gente não sabe que isso existe, porque está lá dentro do nosso inconsciente e a gente está atraindo aquela situação sem perceber. E nós temos no nosso córtex um neurônio que chama neurônio espelho. A gente espelha aquilo que tem dentro de nós. Então, se eu tenho algo dentro de mim e eu não tomo consciência, porque quando eu vejo algo no outro, é o que tem dentro de mim. É o que eu falei. Eu não consigo ver algo que eu não conheço, que eu não sei. Como eu dei o exemplo da maçã. Se eu falo em maçã, você lembra, você imagina, você consegue visualizar uma maçã. Mas se eu falar algo que você não conhece, você não vai conseguir pensar, porque você não sabe o que é. Então, talvez isso que você está vendo hoje no seu marido, isso que você está vendo no outro, pode estar dentro de você. Você pode estar precisando curar isso dentro de você, para você curar o seu relacionamento. Porque tudo reflete, é um neurônio espelho. A gente tem dentro de nós e a gente está refletindo no nosso exterior. Imagine, hoje aqui, nesses dias que estavam muito quentes aqui na minha cidade, hoje ficou um dia friozinho, gostoso. E um dia frio e chuvoso, ele pode ter diferentes significados para as pessoas. Você pode olhar para um dia frio e chuvoso e pensar assim: nossa, que dia horrível, que dia triste, tá chovendo, tá frio. Como você pode olhar para esse dia e falar: que delícia de dia. Que delícia, vou tomar um café, vou tomar um chá quentinho, que dia gostoso para assistir um filme. Você tem duas formas de ver. Qual é a forma em que você está olhando hoje para a sua situação? Você entendeu que é a mesma situação, você pode olhar para ela de formas diferentes? Você pode ver de formas diferentes? Depende do que tem dentro de você. O nosso exterior, ele reflete aquilo que tem dentro de nós. Por isso que tudo começa por nós. O que a gente está vivendo, a gente tem que começar aqui dentro. Por isso que a gente tem que começar aqui a entender o que eu estou vivendo hoje no meu relacionamento. Tem muita coisa por trás. Não é só o outro, não é só o casamento. A gente tem que se conhecer, se entender. Para aí sim, a gente também conhecer técnicas do relacionamento, conhecer técnicas de como dialogar, do que fazer no meio de uma discussão, de como me comportar. Porque é tudo um reflexo. E é esse passo a passo que a gente tem que guiar para você entender o que fazer para transformar esse relacionamento. Porque é o que eu falei, começa por você, começa por mim, a minha realidade. O que tem à minha volta é o que reflete aqui dentro. O que vai acontecer no meu exterior depende do que tem aqui dentro. Eu acabei de dar o exemplo da chuva. Eu posso ver a chuva como uma coisa boa, como eu posso ver a chuva como um dia triste. Tá frio, tá triste, o dia tá nublado, não dá vontade de sair. Ou para algumas pessoas pode ser o dia nublado a coisa mais maravilhosa. Que bom que tá fresquinho. Hoje mesmo de manhã eu saí para fazer uma caminhada em família, porque estava um dia gostoso, fresquinho, não estava tão quente quanto os outros dias. Mas como você está olhando para isso? Como você olha hoje para o seu casamento? Como você está olhando hoje para a sua vida? Como você está olhando hoje para a situação que você está passando? Entenda que você tem que, o primeiro passo, vou voltar a dizer, é você entender que você pode mudar. Eu posso mudar a minha realidade. Eu posso viver algo maravilhoso, desde que você queira, que vai partir de você. Você pode transformar essa situação. Então você tem que refletir, pensar nessa situação que você está passando, se existe alguma crença, alguma coisa que você tenha visto que possa estar influenciando hoje nisso que você está vivendo.
Porque o que está no nosso inconsciente, o que está dentro de nós, ele reflete sim naquilo que a gente está vivendo. Faça essa reflexão hoje. Qual o pensamento negativo que você está tendo sobre essa situação? Qual o pensamento negativo você está tendo hoje do seu relacionamento? Faça uma relação disso e busque um comportamento positivo em relação a cada uma dessas coisas que você vai relacionar. Busque esse comportamento que eu posso mudar. Qual hábito novo eu posso fazer? Crie um hábito novo para cada uma dessas crenças negativas, que daí você já vai começar a estar transformando, a dar esse passo em transformação para acabar com essas brigas, essas discussões dentro do casamento. Pensa aí, o que é que pode estar te influenciando no seu relacionamento? Qual emoção negativa? O que você pensa de negativo sobre essa situação que você está passando hoje? Faça essa reflexão, relacione esses pensamentos negativos e comece a criar comportamentos diferentes, hábitos diferentes em relação a isso, que aí já é um exercício para te ajudar a transformar isso, porque a gente precisa de ação, a gente precisa mudar os nossos comportamentos para a gente poder acabar com essas situações que a gente está vivendo. Porque quando a gente começa a trabalhar as coisas aos poucos, vai chegar um ponto que tudo isso vai ser natural, mas toda transformação, todo passo que a gente dá, que é diferente, que é novo, ele precisa no início ali de um esforço nosso. E às vezes a nossa mente vai querer nos sabotar, vai querer dizer, deixa isso para lá, você não vai conseguir, você não pode, deixa isso para lá. Mas você tem que insistir, porque a mente ela quer ficar ali no comodismo. Vamos viver isso aqui, porque isso aqui a gente já sabe como fazer, vamos ficar nessa vida aqui, mesmo que você esteja sofrendo. Mas você não vai se conformar com isso, porque você está aqui me ouvindo, e eu vou pegar na sua mão, e eu vou te ajudar a transformar essa situação, porque você merece viver um casamento harmonioso e feliz e transformado. Não dá para a gente se conformar, viver aquilo que a gente já conhece, mas viver uma vida de sofrimento. Não dá. Todos nós merecemos um casamento harmonioso. Não é porque, por que a vida do outro é diferente? Porque o casamento do outro é harmonioso. Olha que casal bonito, que casal harmonioso. É só você aprender o que fazer para você também ter aquela vida. Não pense, não fique se comparando, porque comparações negativas também afastam vocês. Já estou aqui dando outra dica, não fique comparando com o outro, mas eu posso te garantir que você pode sim viver esse relacionamento transformado. Você pode, a partir do momento que você quer e que você vai agir em direção a isso. Grande beijo!